Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Marco, mais uma vez, pela confiança de estar aqui com vocês, participando desse momento de celebração, comemorando assim o nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nasceu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Mas que nasceu em mim também. Que é o tema que ele assim propôs para que nós pudéssemos trabalhar nesta noite, pudéssemos conversar. Cristo nasceu em mim, Ele nasceu em você. Como eu disse, nasceu há mais de 2000 anos atrás, historicamente falando. Agora, de forma espiritual, Ele nasceu em mim no dia 5 de setembro de 1992. Nasceu e vive em mim. Você pode colocar a mão no seu coração, assim também, dizendo assim: Ele nasceu em mim e também vive em mim. Mais uma vez, Ele nasceu em mim e também vive em mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, eu quero abrir a Bíblia Sagrada juntamente com vocês, por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Eu soube que esta semana já foi utilizada essa passagem bíblica, mas como a revelação de Deus ela não se esgota, né? Me sinto assim na liberdade, muita vontade, né, de poder abrir mais uma vez esse texto bíblico e sei que Deus ele vai continuar falando conosco. Irmãos, antes de ler essa passagem bíblica, quando eu estava ali sentado, e o pastor Marcos fez uma oração assim, indispensável, né, fundamental, que nos prepara para escutar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E eu sei que, para que a palavra de Deus, ela seja anunciada, e em seguida, ela seja absorvida, compreendida, trazendo assim frutos, 30, 60, 100 por um, como nós lemos ali na parábola do semeador, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. É preciso, sim, oração. É preciso realmente que a graça de Deus ela atue, né, dentro de nossas vidas, dos nossos corações. É preciso também, pastor Davi leu outro texto, outra passagem, que os nossos corações não estejam endurecidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E deixa eu dizer a você bem rápido, e aí talvez essa seja uma orientação de Deus para a tua vida nesta noite. Há alguns anos atrás, acho que há uns 20 e poucos anos atrás, eu sou pastor já há 25 anos, pela misericórdia de Deus, convertido há 33, e há uns 22 anos atrás aproximadamente, isso foi um dos episódios que já aconteceu comigo na igreja, na minha convivência, na minha relação com as pessoas. E aí, eu lembro que eu comecei a dar um discipulado, né, para um grupo de pessoas que havia se convertido. Eu era dirigente de uma congregação, era evangelista na época, então faz mais de 25 anos. E aí, uma senhora, ela se converteu e disse que queria fazer o discipulado também. Ela no discipulado, e era frequente, não faltava um discipulado, era nas quartas-feiras, à tarde, lá dentro do templo, e eu dei mais ou menos das 13 lições, acho que mais ou menos umas 10 lições aproximadamente, já estava próximo do batismo. E aquela senhora ali, muito reverente, na minha frente sempre, escutava a mensagem, eu ensinava, perguntava, interagia com o pessoal, como eu gosto de fazer. E aí, quando foi num culto, Deus visitou de uma forma muito especial a igreja. Eu preguei, eu ainda lembro, em cima do Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. E naquela noite, né, teve 3 manifestações diabólicas no culto. 3 pessoas ficaram possessas na programação. E aí nós fomos, oramos, e uma delas tinha sido ela, só que de uma forma discreta, as outras não.
duas pessoas se manifestaram assim nitidamente. A gente foi lá, nós colocamos as mãos em nome de Jesus e elas foram libertas. Mas ela depois conta para mim que estava sentada na cadeira, enquanto eu estava pregando a palavra, ela tem a vontade de se levantar da cadeira e rasgar a Bíblia que estava nas minhas mãos. E aí ela tentou. Quando ela tentou, ela dizendo para mim, ela disse: pastor, eu tentei fazer isso, mas alguma coisa me segurou naquele banco, não deixou com que eu me levantasse, se fosse até o Senhor, porque eu não queria só rasgar a Bíblia, mas eu queria rasgar a sua roupa e eu queria bater no Senhor. Uma força que tomou conta de mim. E outra coisa eu vou lhe dizer também, isso aí depois, né? Depois da oração, e quando ela estava já às vésperas do batismo nas águas, ela disse a mim: todas as vezes que o Senhor começava a dar o estudo, um zumbido no meu ouvido, eu perdia a atenção e eu entrava em transe, ficava como que hipnotizada e ficava um zumbido nos meus dois ouvidos. Eu olhava, via o Senhor, mas não escutava o que o Senhor estava falando comigo. Mas quando o Senhor orava, encerrava a reunião, aí eu voltava a ouvir e aí eu saía, né, daquela hipnose espiritual. E ela me contou isso. Mas naquele culto, pastor, que Deus visitou a igreja de uma forma especial, que veio à vontade de fazer isso assim, eu fui liberta, porque quando foi na quarta-feira, no discipulado seguinte, na aula seguinte, eu já podia escutar sua voz, sem aquele zumbido nos meus ouvidos, não entrei mais em transe, e realmente o que eu absorvi foi as últimas lições que o Senhor deu ali na igreja. E eu estou muito feliz, pastor, porque aquela coisa ruim, né, que me perseguia e que tomava conta de mim, agora não está mais assim na minha vida. Eu me sinto liberta e agora me sinto realmente em condições de descer as águas batismais. E aí me lembrei agora, quando o pastor falava sobre isso, oração. Sabe, é muito importante a oração precedendo a pregação, o seu discurso, o ensinamento, aquilo que você vai falar com alguém, seja um conselho, uma orientação. Às vezes a gente chega perto do filho, bravo, né, descontrolado, e a gente bota o dedo na cara, e a gente ameaça, e diz que vai bater, e que vai fazer isso, e vai fazer aquilo outro, e que vai tirar isso dele, e que vai, a gente vai falando, e a gente jura que aquilo que a gente está falando está sendo escutado, está sendo absorvido, que está construindo alguma coisa dentro do coração. Só que, irmãos, às vezes nós estamos assim muito, sabe, independentes da ação e da graça de Deus nas nossas vidas. Então tenha muito cuidado com isso. É muito importante você viver essa vida de oração, de entrega, de intimidade com Deus, até mesmo antes de conversar com teu filho, antes de conversar com o teu cônjuge, antes de você se dirigir à congregação, deve ter outros pastores e obreiros aqui, antes mesmo de você dirigir, né, a sua palavra às pessoas, seja numa praça, seja numa igreja, onde quer que você esteja, se dedique à oração e peça para que Deus abra os ouvidos das pessoas, para que elas possam ouvir a mensagem de Deus na sua boca, em nome de Jesus. É só um detalhe, por gentileza, desculpem eu ter falado um pouco sobre isso aqui, mas eu achei assim muito importante essa fala neste momento, e que os nossos ouvidos estejam atentos, abertos nesta noite, para ouvir a boa e poderosa palavra do Senhor. Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esse texto é bem conhecido, muito famoso. Eu acredito que todos vocês, se não viram através das escrituras, se não leram através das escrituras, vocês devem ter escutado em alguma canção, ou em forma de declamação, mas é um texto muito famoso, muito conhecido. Como eu disse, o tema, né, da nossa mensagem, da nossa fala aqui nesta noite, obrigado, meu irmão, é Cristo nasceu em mim.
Cristo nasceu em mim. Eu estava pensando, nesses dias, desde que o pastor Marcos falou comigo sobre esta noite especial, sobre 3 filósofos bem conhecidos também dentro do campo da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, ali no século V e IV antes de Cristo. Homens que eles colaboraram com o conhecimento, homens que também, de algum modo, dialogaram com a teologia, com os teólogos da época, porque naquela época havia sim, uma harmonia, uma conversação da filosofia, com a teologia, porque se discutia muito entre os filósofos a respeito da existência humana e também sobre a existência divina. Então se conversava muito sobre Deus, quem é Deus, para que nós fomos criados, porque Deus criou todas as coisas, porque para onde nós vamos, o que vai acontecer conosco depois da partida desse mundo. Então essas questões eram levantadas e havia assim um esforço intelectual da parte desses homens para responder tais questões. E foi nessa discussão e diálogo entre a filosofia e a teologia em que surgiram termos a respeito do divino. E são 2 que eu quero destacar aqui dentre muitos eles. Existe um termo que é utilizado pela filosofia em diálogo com a teologia sobre o divino, como uma característica, como uma virtude, que é a transcendência. Eles afirmavam, ali naquela discussão, que Deus é um Deus transcendente. Com isso, eles queriam dizer que Deus era aquele que estava acima de todas as coisas, acima da sua criação, como de fato ele estava. O Deus que governa todos os seres que por ele foi criado. O Deus que está acima de tudo. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que é majestoso, o Deus que é glorioso, o Deus que é grandioso, o Deus que é muito maior do que todo o universo que fora criado por ele mesmo. Mas também, nesse diálogo entre a filosofia e a teologia, sai também um segundo termo que eu quero destacar, dentre muitos outros. O primeiro foi a transcendência. O segundo foi a imanência. Com isto, eles queriam dizer que esse Deus tão grande, tão imenso, tão poderoso, acima das estrelas, muito maior do que o universo, esse Deus realmente majestoso, esse Deus glorioso, ao mesmo tempo que ele era dessa forma tão grande, tão imenso, ele também se manifestava na história da raça humana. É o Deus que se relaciona com sua criação e especialmente com as pessoas, com aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Ele é o Deus que está, sim, acima de todas as coisas, mas também ele emana dentro do coração de uma pessoa quebrantada e contrita. Agora, veja só, esses termos, sim, foram batizados dentro desse diálogo entre a filosofia e a teologia nesses 5 séculos antes de Cristo. Porém, esse assunto de que o divino é transcendente e que é ao mesmo tempo imanente, já estava registrado nas Escrituras Sagradas. Como, por exemplo, Isaías, se você puder aí abrir sua Bíblia, eu quero mostrar para você. Isaías, ele vai falar sobre esse Deus que é
transcendente e imanente ao mesmo tempo. Isaías 57, o próprio profeta, né, que fala a respeito do nascimento de Jesus, ele vai falar sobre isso. No capítulo 57, versículo 15, ele diz assim: assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito, veja só, escute, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ele disse: eu estou no alto e sublime trono. Eu estou nesse lugar, eu estou nesse espaço, mas também eu estou no coração do homem. Eu também estou dentro desse espaço. E é a partir daqui, e é a partir do que diz as Escrituras Sagradas, que o divino, que é o nosso Deus, a quem nós adoramos, a quem nós servimos, que é transcendente e que é ao mesmo tempo imanente, que nós chegamos a dizer e afirmar que realmente Cristo, que é Deus, Cristo que criou todas as coisas e que é superior a todas as coisas e que mantém todas as coisas e que está acima de todas as coisas, Ele também habita em mim. Ele também habita em você. Ele está em mim e está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de habitar, houve um nascimento. Primeiro ele nasceu dentro de nós. E existe uma data específica. Eu sei que cada um tem a sua data, tem sua hora. Esse nascimento se deu em mim, como eu disse a vocês, em 1992, 5 de setembro, às vésperas aí da marcha aqui na cidade de Caruaru. Estava ali no espaço cultural, numa conferência evangelística, né, quando o pregador naquela noite, falando sobre a lei e a graça, foi usado por Deus, né, graciosamente, para poder me convidar ao evangelho. E naquela noite, né, maravilhosa, né, o rumo da minha história mudou, porque Jesus Cristo, ele nasceu em mim naquele dia. E por que Cristo nasceu em mim, nasceu em você, ao mesmo tempo, ele emana dentro de nós. Esse Cristo que está dentro do meu coração, dentro do seu coração, entronizado como rei, ele também flui e está em movimento. Ele não só apenas nasceu dentro de mim e dentro de você, mas ele também está agindo dentro de cada um de nós. Então Cristo nasceu dentro de nós, nasceu dentro de mim, e por essa razão eu poderia dizer algumas coisas aqui importantes, a partir desse texto, né, de Isaías capítulo 9, versículo 6. A primeira coisa muito importante que eu poderia dizer é que esse Cristo que nasceu dentro de mim, que é o maravilhoso conselheiro, que é o Deus poderoso, que é o Pai eterno, que é o príncipe da paz, é que seus conselhos maravilhosos, elas emanam no meu interior nos momentos de confusão intelectual. Esses nomes aqui, né, que são pronunciados pelo profeta Isaías, até mesmo cerca de 600 anos de ele nascer numa manjedoura, nascer ali em Belém da Judéia. Esses nomes aqui são atributos, são qualidades, são adjetivos e prerrogativos do nosso Cristo. Então, se ele habita dentro de mim e ao mesmo tempo ele emana no meu interior, então eu posso acreditar, né, que como maravilhoso conselheiro, ou seja, os seus conselhos maravilhosos emanam no meu interior nos momentos de confusão intelectual.
Ele é o maravilhoso conselheiro? Pois bem, nós, por questões de vulnerabilidade, de fraqueza humana, vez ou outra, passamos por um momento de confusão intelectual. São muitos conceitos, são muitas ideias, são muitos os conselhos das pessoas, dos homens, são muitas as falações, são muitas as teorias, cada um que quer ser mais inteligente do que o outro, cada um que quer ser mais sábio do que o outro, né? O conhecimento vem sendo construído, inclusive até divulgado através da literatura e agora muito mais através das mídias sociais. Quando você entra, né, nesse espaço, nesse lugar, quando você entra nas mídias, na plataforma da internet, você vê ali, né, o mundo, né, de conhecimento, de teorias e de discursos entre as pessoas. E aí você bebe de um, bebe de outro, você lê de um, lê do outro, escuta um pastor, escuta outro. E aí você fica, né, nesse intervalo pensando quem está com a verdade. Será que não é esse? Que esse foi mais convincente. Não, eu gostei do argumento desse. Eu gostei desse outro autor. Ele é muito profundo. Não, mas esses pensamentos aqui são inovadores, né? Então ele mostra realmente ser muito intelectual. E aí vem aquele mundo de conhecimento, além dos conselhos, né, que nós estamos, vez ou outra, escutando das pessoas. E aí a nossa mente, nosso intelecto termina entrando num momento de confusão. É também nos momentos de provações, de dificuldades, de lutas, que a gente não sabe o que fazer. A gente pensa uma coisa, pensa outra. Vem também aqueles pensamentos intrusos, né, que mergulham dentro da nossa alma sem pedir licença. Daqui a pouco nós estamos postos, né, num momento de confusão intelectual, sem saber o que dizer, sem saber o que falar, sem saber no que acreditar, né? E perdido. E assim muitas pessoas que estão nessa situação, nessa condição. E por que não dizer também que há muitas pessoas, irmãos, que embora tenha tido a experiência de um Cristo nascido dentro dele, não tem assim a noção, a consciência de que esse Cristo que nasceu dentro de nós, também ele emana com os seus maravilhosos conselhos. E exatamente nesse momento, e Cristo emanando dentro de nós, que vem a sabedoria, vem o conhecimento, vem a direção, e agora nós sabemos o que falar, nós sabemos o que dizer, como diz o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo vai dizer, aliás, na sua carta aos Colossenses, que em Cristo, que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se ele está dentro de mim, ele nasceu em mim, ele emana também dentro de mim, então significa dizer, né, que eu estarei preparado, né, para poder enfrentar esses momentos de confusão intelectual. É interessante também você perceber lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele falando sobre o homem espiritual, né, que discerne tudo e que por ninguém é discernido. Já o homem natural não. O homem natural, ele não compreende, ele não sabe, ele censura as coisas que vêm do Espírito de Deus. Já o homem espiritual não, ele discerne tudo e por ninguém é discernido. E aí Paulo, né, conclui o capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, de que todos nós, como cristãos, em quem que Cristo nasceu, né, dentro de cada um de nós, que temos, pois, a mente de Cristo. Isso é glorioso, irmãos. Foi diante de todo esse conhecimento, de toda essa sabedoria, né, do divino, de Cristo, que emana, né, dentro do seu interior, que Paulo chegou a dizer ali na sua carta também aos Romanos, ali já no capítulo 11, elaborando um cântico de adoração. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E aí ele sai
louvando a sabedoria, o conhecimento, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescutáveis os teus pensamentos. Quem primeiro deu a ele, para que depois dele pudesse receber. Aí no final ele diz a ele, pois a honra, a glória eternamente, e amém. E encerra o assunto. Ele é o maravilhoso conselheiro, e ele nasceu em mim. Ele nasceu em mim. Ele nasceu em você. E esse Cristo, ele não só é o Deus imanente, né, que se revela na história, na relação com as pessoas, mas é Ele também que depois, nascido em mim, se movimenta no meu interior. E porque Ele movimenta no meu interior, os seus conselhos maravilhosos também emanam, né, no meu coração, nos momentos de confusão intelectual. Mas também, né, Cristo nasceu dentro de mim, e por essa razão, segundo lugar, o seu poder e autoridade emanam no meu interior nos momentos de fragilidade. Nos momentos de fragilidade. Quem é ele? Disse o profeta Isaías, é Deus forte também. Ele é maravilhoso conselheiro, mas também há um segundo atributo, uma segunda qualidade, um segundo adjetivo, uma segunda prerrogativa. Ele também, além de maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte. E esse Deus forte, que nasceu em mim, que emana no meu interior, pode trazer realmente seu poder, sua autoridade, né, para que eu possa, assim, superar meus momentos de fragilidade. E aí, lendo, eu pude lembrar aqui também do apóstolo Paulo, em que ele faz uma grande queixa, que talvez hoje seja a sua, que ele vai dizer lá na sua carta a Timóteo, de que na sua primeira defesa, porque ele estava sendo acusado pelos judeus, né, por distorcer, por quebrar os mandamentos da lei mosaica, quando na verdade o próprio apóstolo Paulo estava utilizando a lei de Moisés para falar sobre Cristo. E eles estavam acusando com mentiras o apóstolo Paulo, e levaram o apóstolo Paulo ao tribunal para ser julgado. E sendo julgado ali e condenado, ele iria para o tronco, ele ia sofrer a pena capital, como de fato ele sofreu. E o apóstolo Paulo estava esperando a presença dos seus irmãos em Cristo, da igreja ali, lhe dando apoio para poder defender diante dos seus algozes. E ele vai relatar ali para o jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, de que no momento da sua primeira defesa, ele disse, ninguém esteve comigo. Ele disse até assim, todos me abandonaram. Mas ele vai dizer assim, com exceção do Senhor, que esteve comigo em todo momento, manifestando o seu poder. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, vai também, né, testemunhar suas experiências diante das crises existenciais. Paulo vai dizer que houve um momento que ele estava em fartura, houve momentos que havia escassez, havia momentos que Paulo estava saudável, havia momentos que Paulo estava doente, havia momentos que Paulo estava livre, pregando com toda a liberdade, mas havia momentos que Paulo estava preso em cadeias, né, padecendo e sendo açoitados, né, pelos soldados. E Paulo vai dizer assim, eu sei viver, eu aprendi a viver em todas essas questões, em todas essas situações. Eu aprendi a viver. Eu aprendi, né, a superar, né, todos esses momentos de dificuldade na minha vida. E ele vai dar uma razão no versículo 3 do capítulo 4. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Cristo nasceu em mim. E porque Ele emana também dentro de mim, eu posso assim, sabe, nos momentos de fragilidades, superar as minhas fraquezas, né? Eu posso experimentar o seu poder e a sua autoridade se manifestando dentro de mim. Mas também porque Cristo nasceu dentro de mim, por essa razão,
Em terceiro lugar, o sentimento nobre de filiação emanam no meu interior no momento de crise de identidade. Profeta Isaías, falando sobre o nome de Cristo, colocando aqui mais uma qualidade, mais um atributo, mais um adjetivo, vai dizer, Ele é o Pai eterno. Eu confesso a vocês que despertou em mim, desde alguns anos atrás, quando estava lendo essa passagem bíblica, por que Ele é chamado de Pai eterno? Porque nós sabemos aí dentro da discussão teológica, né, sobre a Santíssima Trindade, né, que o Pai, o Filho, o Espírito Santo é Deus. E é o único Deus. Em essência, em substância, nós temos apenas um Deus, de modo que nós não adoramos a três deuses, mas apenas um Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Mas também estudamos, né, dentro, né, desse campo teológico, né, que pessoalmente o Pai não é o Filho. O Filho também não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Cada um tem a sua própria identidade, sua própria singularidade, sua própria pessoalidade. Cada um. Então o Filho é o Filho, o Pai é o Pai, o Espírito Santo é o Espírito Santo. E como agora o profeta Isaías vem dizendo, né, que Jesus Cristo também tem o adjetivo, tem a qualidade, a prerrogativa de Pai eterno. Como assim? Porque é importante saber disso, entender isso. Aqui o próprio texto ele não explica. E só a título de curiosidade, essa passagem bíblica, Isaías capítulo 9, não é reproduzida no Novo Testamento, em nenhuma das cartas e nem nos evangelhos. Você só vai encontrar aqui em Isaías capítulo 9. E você só entende, né, que realmente o profeta Isaías estava se referindo à pessoa de Cristo por causa do seu contexto aqui, do contexto desse capítulo. Os versos 1 e 2, por exemplo, são citados lá no Evangelho de Mateus. E aí, Mateus propõe aos seus leitores que o contexto dos versos que ele, né, destaca, que ele ressalta no seu livro, está assim apontando para a pessoa de Cristo, que o nascimento dessa criança é a pessoa de Cristo. E ele vai dizer, né, o profeta Isaías, que o nome dele também é Pai Eterno. Mas como assim? Por que Pai Eterno? Se ele é o Filho, ele não é o Pai, ele é o Filho. E aí você vai ver a partir do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, quando ele diz assim, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí você vê que essa filiação, ou esse sentimento, essa legalidade, nos é ofertada a partir dessa criança que nasceu em mim e que nasceu em você. Você quer entender melhor? Vá lá para Gálatas capítulo 4 aí, por gentileza. Esse texto merece ser lido aqui nesta noite. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Abba, Pai.
Então veja que a partir de Cristo, que nasceu em mim, nasceu em você, e que como Deus, além de transcendente, é imanente, que Ele se revela dentro de nós, se manifesta dentro de nós, Ele desperta no nosso coração essa sensação, esse sentimento de filiação, de filho, de filho. Antes nós tínhamos, não tínhamos. Antes nós fazíamos um coro com as pessoas do mundo, dizendo assim: todos nós somos filhos de Deus. Isso é verdade. Mas precisamos entender também que existe o filho por criação e o filho por adoção. Todos, sem distinção, são filhos de Deus. Até também o gorila lá da Mata Atlântica são filhos de Deus. Por criação, por criação. As estrelas também são, porque foram criados por Deus. O universo são todas feituras, obras e filhos de Deus. Agora, por adoção, apenas, tão somente, exclusivamente, aqueles que Cristo nasceu no interior e dentro do coração. Tão somente. E por essa razão, Cristo desperta em nós esse sentimento nobre de que agora nós só somos criados por Deus, mas agora nós somos filhos de Deus. E Paulo vai dizer também na sua carta aos Gálatas. E outra coisa, precisamos lembrar que por sermos filhos de Deus, nós também somos os seus herdeiros. E qual é a nossa grande herança? A nossa grande herança é os céus que já estão preparados para todos os santos, para todos os remidos, para todos os crentes, para todos quantos Jesus emana dentro do coração. Mas por fim, Cristo nasceu dentro de mim, sim, de nós. E por essa razão, em último lugar, a paz que excede todo o entendimento emana no meu interior, a despeito das lutas e provações. O profeta Isaías vai dizer também mais um adjetivo. Nesse texto aqui, nesse verso, é o último, na sequência. Ele vai dizer que Jesus Cristo também, além de maravilhoso conselheiro, Deus forte, ou Deus poderoso, Pai eterno, Ele também é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. É linda a expressão de Jesus naquele encontro com os discípulos, se despedindo, dizendo a cada um deles: deixo-vos a paz. A minha paz eu vou lá dou. E outra coisa, eu vou lá dou não como o mundo a dá. Era uma paz incircunstancial, uma paz diferenciada. E observe, que Jesus sempre ofertava a sua paz aos discípulos nos momentos de provações, de conflitos e de tribulações. Quando os discípulos, depois da morte e da ressurreição de Cristo, estavam todos ali, escondidos, com medo de serem surpreendidos pelas autoridades, e em seguida serem também penalizados como Cristo foi, por causa da sua fidelidade, a revelação do Pai, a sua missão. Diz a palavra do Senhor que Ele se apresenta aos discípulos dentro dessa atmosfera, dentro dessa dimensão de conflitos, de medo, de insegurança, dizendo: paz seja convosco. A paz seja convosco. Lembra dos discípulos também? Ali em alto mar, tempestade, quase que eles iam a pique, e aí Jesus Cristo aparece em cena, mais uma vez, na história dos seus discípulos, e aí repreende o mar, repreende o vento, e a Bíblia diz que naquele momento houve perfeita bonança. É esse Cristo que emana, que flui dentro de nós, nos momentos de aperreios, nos momentos de conflitos, nesses momentos de lutas e provações. O príncipe da paz
que habita dentro de nós, o príncipe da paz, que nasceu dentro de mim, ele emana. E aí, quando ele emana, o que acontece? A paz que excede todo o entendimento, vai dizer o apóstolo Paulo, guarda a nossa mente, guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Finalizando, então, o que diria é que o nosso Jesus, nosso Cristo, que está sendo celebrado nesta noite aqui por esta igreja, por todos nós que estamos aqui nesta noite, ele é transcendente, superior a tudo, governa todas as coisas, ele é o Senhor absoluto da sua criação, ele é Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas estão submissas assim aos seus pés e à sua autoridade. Até mesmo as coisas criadas que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Todas elas respeitam o seu nome e a autoridade e o seu poder. Esse Cristo também é o Cristo que emana dentro de nós. Ele é transcendente, mas também é imanente. Por isso que nós podemos dizer com toda convicção, com toda certeza, que Cristo nasceu em mim, Cristo nasceu em nós. Amém?